Bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 4/11 de 2025 e hoje nós vamos meditar em Bíblia online em Salmos 116:9 e também Romanos 6:11, ok? Que nos diz assim a palavra do Senhor: Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E Romanos diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o fator da vida espiritual colocada pela manutenção do sacerdotismo de Jesus em cada um que confia e vive nele e vive com ele. Quando Deus começa, através de Cristo, pelo trabalhar de Cristo, interferir nas circunstâncias com a vida de Deus, com a manutenção extra, não só a manutenção daquilo que é o ser humano comum aprendeu, como cuidar de si desde criança, como se desenvolver, como se manter, como se preparar, mas a manutenção que vem de Deus imediata para cada desafio, em cada área, em cada circunstância, incluso em cada época e eras diferentes. Uma das razões que nós temos o Espírito Santo conosco, que Jesus foi ao céu para que o Espírito Santo viesse, para que ele viesse nos dar o conselho da verdade. Consolo significa conselho. O Espírito da verdade, o conselho da verdade que nos guiaria em toda a essência, em toda a verdade. O que significa isso? Toda a realização e movimentação da criatividade natural, ela se gera de forma livre, porque Deus deu os sentidos para todas as criaturas da natureza, sejam elas da geografia ou do ser humano, com sentidos livres. Uma vez que ele fez isso, toda a formação é livre, cada era com seu desenvolvimento é livre. Por causa do desenvolvimento de cada era ser livre, os desafios são de característica humana desde Adão, porém são diferenciados as formas com as quais ele se apresenta, porque cada era o desenvolvimento é diferente. O contexto da apresentação daquele desafio é diferente. Então, o Espírito Santo foi lhe dado e enviado por nós para conselho imediato presente, devido às formações de criatividade serem variadas, imediatas e presentes, porém não desconhecidas nem de Deus, que tem a sua agenda há 2000 anos antecipado, como também não desconhecidos do fator do que é o movimento das reações das essências, das matérias das essências, do resultado presente do humano e o resultado futuro humano. Uma vez que Deus conhece toda essa forma de movimentação, de fruto e de resultado, de essência e de estrutura, de toda a formação que já foi feito, que está se fazendo e que se fará, nas essências trinas, sejam elas de ordens espirituais, emocionais ou físicas, sejam elas de tempos passados, presentes ou futuros, Deus é o Deus vivo que está sobre as matérias, Ele é o Deus que dá vida sobre as matérias, Ele é o Deus que tem a fonte, a raiz central da manutenção. Então, por mais as adversidades, por mais aquilo que possa se acontecer, como o salmista está dizendo aqui, mesmo eu estando na terra, e interessante que o versículo antes desse, salmista diz: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Quer dizer, na circunstância de desafio, na circunstância de morte, na circunstância de perca, na circunstância de destruição, é Deus quem livra. E aí ele diz: agora andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Não importa o que aconteça ao redor, Deus é o Deus dos vivos e Ele nos ajuda a cada dia, né? Ele quer trazer a vida dele para que nós tenhamos a manutenção dele na terra dos viventes. E aí, Romanos 6:11 diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. A única forma que nós não temos vida
ou seja, que não nos interessa a vida, é o pecado. A única coisa que a gente não precisa e não tem necessidade de reagir é ao pecado. Nós não temos necessidade de dar atenção ao pecado, ele não é importante, nem é necessário e ele não é supridor da nossa vida. O pecado sempre vai trazer destruição, ele nunca vai ser útil. Então, o pecado não nos interessa. Então, nós somos mortos, porque a gente é indiferente. Essa palavra morto significa a gente ser indiferente, não faz diferença para nós aquilo que é o pecado. Para nós não nos interessamos por ele. Não que ele não seja algo que é necessário nós termos a atenção para negar. Nós precisamos prestar atenção ao que é pecado e não aceitar. Mas isso não faz nenhuma diferença. Por exemplo, você não tem desejo por um escorpião. Você não quer comer uma cobra. Você não olha para uma cobra e pensa, nossa, deixa eu chegar perto dela, deixa eu pegar ela que eu quero comê-la. Aquilo não interessa para você, porque aquilo não te traz nenhum benefício. Algo nojento não te traz benefício. Então, certamente não há reação para o pecado. Nós somos mortos para o pecado, mas vivos para todas as coisas de vida de Deus. Então, somos vivos para Deus, que é Deus dos vivos, que é Deus que gosta de trazer vida. Deus gosta de trazer vida em quem quer vida. Deus gosta de pôr vida em quem quer vida. Deus gosta de colocar a reação de vida de manutenção dele na origem de essência pura natural sem agressão em quem quer vida de origem de manutenção pura sem agressão natural. Então, mas nós somos vivos para Deus em Cristo, na origem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interno a avaliação dele, porque ele vive dentro de nós, nós somos templos dele, ele sabe se nós queremos escolher algo que é puro, honesto, de boa fama, que traz louvor, que é agradável a Deus. Né? Nisso nós pensamos, vivemos e convivemos. Então, considerai vós totalmente mortos para o pecado, não funcionamos para o pecado, mas somos vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a gente decide estar vivo para as coisas de Deus, nosso contorno, com tudo aquilo que é de Deus, a vida nossa é diferente para o Senhor, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.